Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Brandão, bem-vindos ao meu canal, né? Você que está vindo a primeira vez assistindo uma aula do meu curso de Excel, saiba que essa é a nossa quarta aula do curso. Nós temos já 3 aulas anteriores, onde a primeira aula é uma introdução, na segunda aula nós já começamos um pouco mais prático, na terceira nós já avançamos, trabalhamos com algumas configurações básicas do Excel, a nível de planilha, configuração e também trabalhando a parte de fórmulas, onde nós trabalhamos com a fórmula de soma, multiplicação, mínimo e máximo, tá ok? Então se você não viu essa aula, nós trabalhamos com essa planilha aqui, dá uma assistida aí para você poder conferir. Eu só estou com essa planilha novamente para lembrar para vocês que quando nós formatamos aqui como tabela essa nossa planilha, não sei se vocês lembram, mas apareceu essa opção do botão filtrar. Esse botão filtrar, eu falei para vocês que eu ia justamente explicar para vocês nessa aula. E reparem aqui, ó, só para a gente ainda aproveitar esse exemplo, por exemplo, se eu clicar aqui, aparece a lista, por exemplo, de todos os produtos, certo? Então esse botão filtrar serve justamente para que eu possa filtrar só os preços que eu quiser, só a quantidade que eu quiser, por exemplo, ou o valor que eu quiser. Eu seleciono qualquer um desses filtros e ele me mostra o valor que eu precisar, tá ok? Dentre outras coisas, reparem que ele tem também uma opção chamada linha de totais, onde ele pode automaticamente, por exemplo, gerar o valor da soma de uma coluna específica, tá certo? Onde eu poderia até tirar aquelas opções que eu tinha colocado na aula passada, onde eu coloquei uma fórmula de soma para gerar o total. Ele tem um valor específico chamado de subtotal, uma fórmula específica chamada de subtotal, que é a que a gente vai utilizar nessa aula. Nosso exemplo vai ser baseado nisso aqui. Nós vamos criar uma pequena planilha contendo um cadastro de alunos, onde nós vamos ter, por exemplo, um número, para termos uma ordem, né? O nome do aluno, o curso que ele está matriculado, o que ele está fazendo, a cidade de onde ele é e o seu estado. Tá ok? Reparem que aqui também vai ter uma totalização de quantos alunos nós temos, quantos cadastros nós temos, e também nós temos o filtro para dizer, por exemplo, em que ordem nós queremos que ele liste. Tá ok? Então nós vamos fazer isso passo a passo a partir de agora. Vamos lá. Nossa planilha então, ela vai ter 5 colunas. Então eu já vou clicar aqui, mesclar e centralizar. Nós vimos isso na aula passada, certo? E colocar aqui cadastro de alunos. Onde nós vamos ter número do aluno, o nome do aluno, o curso que ele está atualmente, a sua cidade e o seu estado. Ok? Nós vamos preencher aqui, ó, número 1, 2, 3. E reparem que o Excel, lembra que nós trabalhamos com a opção de selecionar e poder copiar o valor das células? Então, se eu clicar aqui no 1 e puxar para baixo, ele vai puxar o número 1. E não é isso que eu quero. Eu não quero que todo mundo seja o número 1. Mas, por exemplo, se eu começar a ordem aqui 1, 2, 3 e selecionar os 3 e puxar para baixo, o que ele faz? O Excel entende que eu quero continuar a ordem. Então ele vai para o 4, 5, 6 e assim por diante. Tá certo? Eu vou parar aqui no 5 no caso. Mas também é uma dica bem importante. Vou centralizar os números e colocar aqui o nome dos alunos. Por exemplo, a Maria, o José, o João, a Joaquina, a Bruna, certo? Reparem que eles não estão em ordem alfabética, propositalmente. Curso, vamos dizer que a Maria está no curso de Excel, o José está no curso de Windows, o João está no curso de Linux, a Joaquina no curso de Programação e a Bruna no curso de PowerPoint. Certo? 5 cursos diferentes. Mas nós podemos também colocar cursos iguais. Vamos dizer que a Bruna, por exemplo, está no curso de Excel também. Não coube aqui na coluna, o que eu faço? Vou lá, dou uma largadinha aqui na coluna, certo? Venho aqui, ó, entre uma coluna e outra e dou uma largadinha para caber todos os valores. Cidade, vamos colocar cidades variadas também. Vamos dizer que a Maria é de João Pessoa, a minha cidade atual. O José é de Recife. O João é de São Paulo, por exemplo. A Joaquina é de Curitiba, Paraná. E a Bruna é de Porto Velho, lá na minha Rondônia. Ok? Pronto. Tenho aqui a formatação. Claro que eu posso ter muito mais opções para serem inseridas na minha tabela. Só vou trabalhar com 5 para que a gente possa ter um exemplo mais rápido.
O que a gente vai fazer? Primeiramente, formatar como tabela. Então a gente seleciona toda a área de conteúdo, pode deixar a primeira linha de fora, ok? Vem como formatar como tabela e vamos escolher aqui, por exemplo, para ficar semelhante àquele exemplo que eu criei, esse formato em cinza. Ele vai novamente fazer essa seleção. Repare que ele trabalha com o sinal de cifrão. Eu falei também sobre isso na aula passada. Para que serve esse cifrão? Esse cifrão ele fixa o valor da coluna e da linha que estamos trabalhando. O que significa dizer? Significa dizer que se eu arrastar o conteúdo para outro lugar, ele vai automaticamente arrastar também o conteúdo dessa célula. Então ele faz uma conversão automática. A gente vai fazer algumas atividades mais para frente que eu explico melhor também sobre a utilização desse cifrão. Por enquanto a gente não vai usar. Então basta vocês entenderem para que ele serve e como ele é utilizado nessa formatação como tabela. Marco a opção, minha tabela tem cabeçalho, tem que estar marcada, dou OK. Ele fez a conversão e aparentemente só mudou o estilo, certo? Só mudou as cores, não mudou praticamente mais nada, com exceção também de ter colocado os filtros aqui em cima. Só que tem uma opção, ó. Enquanto a tabela está selecionada, reparem que nós temos a aba novamente aberta aqui para a gente, né? Design com a opção de ferramenta de tabela, e temos a opção, por exemplo, linha de totais, e ela é muito interessante, pessoal. Se você marcar essa opção, ele cria essa linha aqui de baixo, a linha 8 não existia, ele criou e já totalizou 5. Se você clicar nessa célula, você vai ver aqui no campo de fórmula que ele dá uma opção muito interessante, certo? Ele dá, por exemplo, aqui a opção de você ver qual é a fórmula que ele utiliza. Ele se utiliza da fórmula do subtotal. Subtotal, utilizando um código específico para dizer que tipo de fórmula ele vai te dar, que é a 103, e depois do ponto e vírgula, ele diz qual é a coluna que você está selecionando. Então ele está se baseando na coluna estado. Mas repare que, por ele estar calculando esse total apenas na coluna estado, se eu por acaso tirar um dos estados aqui, ele vai me dizer que só tenho 4 cadastros. Certo? Então a coluna em que ele estiver fazendo a contagem, é obrigatório que todos os itens sejam preenchidos para que ele faça essa contagem. Tá ok? Isso é importante. Mas também é bom dizer que você pode editar essa fórmula, dando 2 cliques na célula e mudando aqui. Ó, não quero a coluna estado, eu quero a coluna aluno, por exemplo. Eu vou aqui e digito aluno. Certo? Aperto Enter e ele continua calculando. Vamos supor que por acaso pode ser que o aluno não leve o documento na hora, não sei o estado da cidade dele e por um acaso eu posso cadastrar alguém e deixar em branco. Então, seria interessante você utilizar uma coluna que você saiba que sempre vai ser obrigatoriamente preenchida, que no caso é o nome do aluno. Tá ok? Então, todos os alunos que foram adicionados aqui a essa listagem, ele automaticamente vai somar aqui para a gente. Tá ok? Como é que a gente vai fazer um teste para saber se ele vai automaticamente fazer essa soma? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar com o botão direito do mouse, reparem que eu boto o ponteiro do mouse aqui em cima do número 8 da linha, clico com o botão direito e peço para inserir. O que ele faz? Ele insere mais uma linha. Então eu vou acrescentar aqui, por exemplo, vou colocar o aluno de código 6, vou dizer que o nome dele é Zogby, ele está cadastrado no curso de Windows também, certo? E ele é da cidade de Rio Branco, no Acre. Reparem que ao colocar o nome dele aqui, automaticamente o meu total já foi para o número 6. Tá certo? E outra mágica que é possível fazer aqui com essa formatação de tabela do Excel é trabalhar com filtros. Isso pode ser muito importante para você, às vezes quando você cria uma planilha mais específica. Nesse nosso caso, ó, por exemplo, eu posso pedir para que ele liste em ordem alfabética. Aqui não está. Tá Maria, José, depois vem outro J, outra letra B, por exemplo, e a letra Z. Eu posso clicar nesse símbolo aqui, ó, e pedir para que ele me classifique de A a Z. Então, repare que quando eu clico classificar de A a Z, ele vai da letra A, no caso, né, B, C, D, F, J, K, L, M, até a letra Z. E ele muda a ordenação de tudo, é claro. Ele não muda só o nome do aluno. Ele muda também qual é o curso que ele está cadastrado, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. E eu posso ordenar por qualquer ordem. Por exemplo, o aluno que ficou do Acre ficou por último. O nome dele pode trazer. Mas se eu quiser que seja na ordem do estado, eu clico aqui e peço que ele clique de A a Z por ordem do estado. Então, ó, ele ignora o número, ignora o nome do aluno e lista pela ordem que eu solicitei. Assim vale também para qualquer outra coluna que esteja dentro, por ordem do nome do curso. Certo? E outra coisa interessante é que eu posso também pedir para que ele me liste, por exemplo, só os alunos que sejam do curso de Excel. Então, nós temos aqui 2 alunos do curso de Excel, outros 4 que não são do curso de Excel. Então, eu posso vir aqui no filtro, desmarcar a opção selecionar tudo e marcar só o que eu quero.
que é o curso de Excel. Eu clico em OK e só aparece na lista para mim, ó, a quantidade de alunos cadastrados e os alunos que são do curso de Excel especificamente. Então, se você tiver uma listagem muito grande, com 40, 50, 100 linhas, às vezes até mesmo 50 mil linhas, com um dado muito grande, você pode filtrar de uma maneira mais prática, selecionando só o que você quer. Eu quero só os alunos de Excel e Windows, por exemplo. Dou OK e ele só me lista o que eu quero. Tá certo? Funciona basicamente como se você tivesse um banco de dados no Excel e selecionasse, desse um select lá, selecionasse só o que você quer. Então isso torna muito prático a utilização de todos os elementos de uma tabela. Tá certo? Na próxima aula a gente vai evoluir ainda mais, trabalhando com conceitos um pouco mais evoluídos de Excel e principalmente trazendo um pouco mais de exercício. Se você ainda ficou com dúvidas dessa parte mais básica do Excel, por favor, assista nossos vídeos anteriores. Nós temos mais aulas anteriores, 3 aulas que você pode se basear para entender um pouco mais daquilo que a gente está fazendo nessa aula 4. E quem ainda permanece com dúvidas ou quiser dar sugestão de pautas para próximas aulas, fique à vontade, comente aqui embaixo, entre em contato pelas nossas redes sociais, tem o nosso Facebook, facebook.com/danielbrandão.com.br, dá uma curtida na página, segue a gente lá, fique atento com as novidades. Inscreva-se também aqui no nosso canal do YouTube e fique sempre atento nas redes sociais. Quer seguir a gente no Twitter? O Twitter é @daniel85br. No Instagram, nosso Instagram também, instagram.com/danielbrandão.com.br, assim como o Facebook. Tá ok? Te espero na próxima aula. Até mais.